Olá, meu nome é Tabata Nasdaq, eu sou advogada especialista em direito médico e eu vou explicar sobre o caso da Chantal e violência obstétrica. Quais são os problemas para o médico numa situação dessa, numa acusação dessa, o que de fato ocorreu juridicamente, né? O que essa decisão reflete, quais são os direitos do médico sobre isso e, principalmente, como evitar problemas dessa natureza que, mesmo que o médico seja absolvido, podem prejudicar muito a imagem, a honra e a reputação desse profissional. Em 2021, a influenciadora comentou nas redes sociais dela, foi ao Fantástico, se não me engano, fez uma matéria longa ali no Fantástico, falando que ela tinha sido vítima de violência obstétrica. Ela divulgou algumas imagens do parto, ela falou também que ela sofreu lesão corporal, que ele fez uma incisão que ela não tinha autorizado, e etc. Isso foi o que a gente teve o conhecimento pela mídia, né, pela imprensa. Em paralelo a isso, ela registrou o boletim de ocorrência, promoveu ali junto ao poder público, que fosse ajuizada uma ação penal contra esse médico, para ele responder pelos crimes que até então ela estava acusando ele de ter praticado, né? Lesão corporal foi um deles, entre outros, e nisso iniciou a investigação, né, de criminal contra ele, e ele começou a se defender. A gente não ficou sabendo, né, nesse meio tempo, em 2021 e agora saiu a decisão do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, entre aspas, a terceira instância, nesse caso, de que não há evidências, ou seja, não há provas de que ele teve uma conduta criminosa. Então, não há motivo para ele ser processado criminalmente. Isso quer dizer o quê? Ele provou que não tinha um mínimo de evidências de que ele cometeu lesão corporal ou qualquer outro crime previsto na legislação. E o STJ confirmou isso, né? Demorou 3 anos para chegar nesse estágio. O STJ falou, realmente não tem provas aqui da materialidade, né, do crime, ou seja, de fato ele cometeu uma negligência, imprudência ou imperícia, causou uma lesão corporal nela, que o corte que ele fez e que ela disse que não autorizou e que isso caracterizava crime, foi necessário por conta da saúde e segurança da gestante e do bebê ali no momento do parto, e que a maior preocupação do médico tem de ser essa, e não a vontade da gestante de se pode fazer incisão ou não pode fazer incisão. Não houve crime. No entanto, né, ele teve toda essa despesa para se defender, todo esse gasto, e isso não tem como ele falar para ela, olha, eu gastei tudo isso com advogado, com perito, com isso, com aquilo, você vai devolver esse valor para mim. Esse prejuízo fica com o médico, não tem o que fazer. Sob o aspecto do dano à imagem, à reputação dele, ele até poderia processá-la pedindo uma indenização por danos morais, porque apesar da Constituição Federal falar que todo mundo tem direito à justiça, ao judiciário, não dá o direito de você dar publicidade àquilo, né, de você ofender a honra, a imagem de alguém, acusando essa pessoa de ter cometido um crime. Ali ela extrapolou a liberdade de expressão dela e acabou expondo o médico, o profissional e até a família do próprio médico, né, que, enfim, depois teve outros desdobramentos bem complicados decorrente dessa situação. O estrago, né, que foi feito na época, até a proporção da divulgação da notícia quando ela é negativa versus a positiva. E até a forma que eu vi como alguns sites se manifestaram foi como se fosse assim, a violência obstétrica no Brasil não é levada a sério, né? Por isso que o médico, a ação foi trancada. E não é bem assim. Uma coisa é a pessoa não ficar satisfeita com a conduta do profissional. Outra coisa é falar que a conduta desse profissional é criminosa. Gente, existe um abismo, né, de diferença entre essas situações. E o que o médico pode fazer para diminuir a chance disso acontecer? É no termo de consentimento livre esclarecido, explicar todos os pontos sobre o parto, tudo o que pode acontecer e ter autorização da gestante. Porque principalmente sobre parto, a gente vive um momento da gestante que idealiza, né, romantiza, eu quero um parto natural, com uma playlist, com estrelinha no teto, que seja na minha casa, que seja não sei aonde, etc. Quando, na minha opinião, a maior preocupação deveria ser que a criança nasça com saúde e que eu tenha um parto saudável, fique tudo bem com a gente. Mas a gente sabe que, né, tem essa questão, né, de alguns tempos para cá, de que a gestante fica idealizando. Eu não quero que faça nenhuma incisão, eu não quero que grite, eu não quero que isso, eu não quero que aquilo.
e às vezes ela fala que não autoriza nenhum tipo de incisão e nada. E aí o médico, ele também tem a sua autonomia. Se a paciente não autorizar algum procedimento que possa ser necessário, que ele discorda, eu não consigo me comprometer a fazer um parto seguro em que eu não possa fazer nenhuma incisão se for necessário. Aí você formaliza isso com a paciente, olha, desculpa, então eu não vou poder continuar te atendendo, não vou poder fazer seu parto, porque para mim é inviável um procedimento seguro sem ter autorização para essas situações que podem acontecer ali, né? Porque existe um mundo ideal e um mundo real, e ainda mais quando a gente fala de medicina, que não é uma ciência exata. Por mais que o pré-natal seja excelente, né, que tá tudo bem, a gente não sabe o que vai acontecer ali na hora e o que o médico vai precisar fazer. Pode ter complicações, né? Afinal de contas, tem risco, ainda que seja um parto natural. E ainda uma mulher que idealiza o parto natural, na hora pode não ser possível, vai precisar fazer uma cesárea. Por isso que é muito delicado o momento atual para o ginecologista e obstetra. Inclusive, essa é a especialidade mais processada, segundo dados do próprio Conselho Nacional de Justiça. E um dos motivos de processo é justamente essa expectativa que a gestante tem versus a realidade do que é possível acontecer na prática. E para alinhar essa expectativa com a realidade, o médico tem de fazer um termo de consentimento livre e esclarecido com tudo que pode acontecer no parto, com tudo que possa ser necessário, que ele precise usar, complicações que possam acontecer, riscos, e assinar pela paciente, mas não na hora que ela está a caminho do parto, né? De preferência ali no 7º, no 8º mês de gestação, né? Que você tem um tempo ali com folga, até para, se for o caso, se ela, né, tá nesse nível de romantismo, que ela quer que seja na casa dela, que não tem incisão, que não tem isso, e que você, como médico, saiba que é inviável se comprometer com isso, que pode prejudicar a segurança da mãe ou do bebê, você já fala, olha, então é melhor você procurar outro profissional, porque eu não vou conseguir fazer o seu parto sem você autorizar esses procedimentos, porque pela minha convicção é necessário eu ter esses instrumentos, né, ao meu dispor para que seu bebê nasça com saúde, com segurança, e você também. Então, é fundamental ter um termo de consentimento livre e esclarecido, bem detalhado, né, feito por um advogado especialista em direito médico junto contigo para evitar qualquer tipo de problema. Nessa situação, se tivesse esse termo, lá quando ela começou a falar, mas teve isso, mas teve aquilo, teve incisão, teve lesão corporal, ele já poderia ter mostrado. O fato da gestante assinar e ter ciência do que ela está dando consentimento vai diminuir muito que ela venha a público falar, ele não respeitou minha vontade. Não, minha filha, você assinou lá, que você estava autorizando ele a fazer todas essas manobras que fossem necessárias caso tivesse alguma complicação. Então, é muito importante ter o documento assinado. Isso evita demais o número de reclamações, tanto perante o Conselho Regional de Medicina, principalmente, né, numa esfera penal, e até um pedido de indenização civil porque não foi respeitada a vontade da paciente. Além disso, tem as questões também de acompanhante, quem que pode ser acompanhante, quais são os direitos da gestante. Ela tem alguns direitos, de fato, ali no momento do parto. Eu sou mãe também, já passei por isso, mas é importante a gestante entender que o momento do parto não é um chá de bebê, não é uma coisa que ela escolhe, em que lugar vai ser, que condições vai ser e tudo isso. Depende muito também da possibilidade do que é viável naquela situação dela, que ela só vai saber na hora do parto. Não tem como 7 meses saber que eu vou ter um parto natural, né? Então, isso precisa... o médico precisa ter esse trabalho aí de trazer a gestante para a terra e mostrar que existe sim a possibilidade de ter complicações ou de ser necessário fazer uma cesárea, ou mesmo fazendo tudo perfeitamente, coisas podem dar errado, sim, infelizmente. E se você vê que a paciente não aceita isso, aí é o momento do médico falar, então eu que não vou conseguir continuar com o seu atendimento.